destacasse um pouco essas linhas. Bom, eu trabalho principalmente na área de câncer e doenças infecciosas. E no caso específico, por exemplo, do câncer, a gente utiliza, então, a ferramenta da luz, a gente usa o laser para obter informações sobre o tecido investigado de uma maneira não invasiva. Com isso, a gente pode identificar se é um câncer ou não, utilizando esse tipo de identificação. No caso para tratamento, a gente usa, então, a terapia fotodinâmica ou o PDT, né, que vem do inglês Photodynamic Therapy, que a gente, na verdade, utiliza não apenas a luz, mas a luz para ativar uma medicação e aí sim fazer indução da morte daquele tecido tumoral. Então, não é uma cirurgia, né, é como se fosse uma fotoquimioterapia, mas que também, comparado com as técnicas convencionais, a gente tem uma menor quantidade de efeitos colaterais, ou seja, a resposta do paciente acaba sendo melhor em termos de como responder a esse tratamento, né? Então, o interessante da luz, do laser, de dispositivos à base dos LEDs, né, os diodos emissores de luz, é que a gente pode realmente variar bastante as características de iluminação, desde potência, a cor, né, ou o comprimento de onda que a gente usa dessa luz, a energia entregue, e aí eu posso tanto ter um corte no tecido, um corte bastante preciso, comparado com um bisturi, como eu posso usar parâmetros completamente diversos que eu vou somente trabalhar com o metabolismo da célula, fazendo com que uma ferida feche mais rapidamente, porque a gente trabalha metabolicamente aquele tecido. Então, realmente, hoje em dia, a gente tem uma grande variedade de aplicações da luz. Agora, professora, o que não para são as suas publicações, as suas orientações e as suas linhas de pesquisas. A luz, ela é tão assim dinâmica ao ponto de fazer com que o pesquisador, o cientista, continue trabalhando numa dinâmica em que a ciência parece que ela coloca uma infinidade de alternativas que a pesquisa não para. A pesquisa com luz, ela vai, ela expande, ela cresce, a tendência é essa mesmo da ciência do mundo? Eu acho que não é apenas com os pesquisadores que trabalham com luz, com ótica, mas o importante é você gostar do que faz, ter paixão pela área de pesquisa. Isso é que motiva os cientistas, os pesquisadores estarem sempre estudando, entendendo novos conceitos, buscando respostas para uma série de perguntas, e eu acho que essa é a grande motivação, né, independente da área. Mas, especificamente, eu gosto muito de trabalhar com ótica, com luz, justamente por essa grande variedade de coisas que a gente pode induzir no tecido biológico usando apenas ferramenta ótica. Das publicações que a professora tem, por hora, feito, o que a gente pode destacar? Eu sei que são muitas, mas algumas, por exemplo, as mais recentes. O que está sendo publicado envolvendo luz, tecido, etc. Eu acho que principalmente na área de diagnóstico de câncer, a gente pode atuar trazendo mais uma ferramenta para o clínico, ter informação daquele tecido biológico e buscando sempre um diagnóstico precoce do câncer. Que isso a gente sabe que faz muita diferença, né? Quando o câncer é diagnosticado em estágios mais iniciais, a resposta ao tratamento ela tem maiores taxas de sucesso. Além disso, tem o desenvolvimento de protocolos que, por exemplo, algumas doenças infecciosas, os tratamentos convencionais não são eficientes e utilizando a terapia fotodinâmica, hoje a gente consegue resposta de tratamento muito mais efetiva. Então, eu acho que isso que eu posso apontar como, né, trabalhos mais interessantes desenvolvidos. A gente está trazendo ou suporte para áreas de diagnóstico, ou então trazendo protocolos novos para doenças que não tinham uma resposta muito favorável aos tratamentos que hoje são existentes. Um ano dedicado à luz. Para professor, o que significa isso? Para a gente é super interessante porque traz uma visibilidade, né, para a ótica, para a luz, não só na área que eu trabalho mais especificamente voltada à saúde, mas em todas as áreas do conhecimento. Então, um ano realmente de celebração, de comemoração, uma série de avanços que a ótica realmente contribuiu
nas áreas científicas, né? Então, eu acho que é interessante, principalmente para a gente poder trazer para a sociedade pessoas que não trabalham com ótica, o que realmente está já hoje em dia, né, no cotidiano das pessoas que decorreram dessas grandes descobertas na área de ótica da luz. Professora doutora Cristina Kurashi, no Ano Internacional da Luz. Vocês de São Carlos têm que conhecer a Rede Feminina de Combate ao Câncer. É muito importante você conhecer, entender e ajudar. No aspecto ajudar, hoje o seu IPTU vem com um ticket que você pode ajudar. Você destaca e tem vários valores pequenininhos, mas que ajudam a salvar vidas, a combater o câncer. Você quer ajudar a combater o câncer? Vem conosco. Assim você vai conseguir contribuir. Pegou o carnê do IPTU e vai lá e contribua com a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Esse é um apelo que eu faço para você que nos ouve. Ano Internacional da Luz, e hoje eu estou conversando com o professor Dr. Edson Leite, um especialista que entende muito bem da ferramenta luz enquanto ferramenta de ciência, tecnologia e inovação. Professor Leite, diga pra gente, fotossíntese artificial, a luz envolvendo esse processo. Explica um pouquinho da ciência que o professor desenvolve. Bom, esse nome é bem sugestivo, né, Kleber? A ideia é copiar o que a natureza já faz. Basicamente, o que ela faz? Ela coleta a energia da luz solar, transforma essa energia em um produto químico que ela vai usar para viver, né? Tá certo? A ideia é fazer alguma coisa similar. E para isso, qual que seria o nosso combustível ou o nosso objetivo? Então, ao invés de usar clorofila, a gente vai usar um óxido semicondutor colorido. Então, qual é a ideia? A ideia é, ao invés de produzir a glicose, que é a produção da clorofila tradicional, é produzir hidrogênio. Então, o que a gente vai pegar? Vai pegar a molécula de água, ou a água, junto com esse óxido semicondutor colorido, que no caso o que a gente está mais estudando é o óxido de ferro, ferrugem comum, né? O Sol vai incidir sobre a ferrugem, né? Vai promover uma excitação fotoquímica, e nesse processo a molécula da água é quebrada, gerando oxigênio e hidrogênio. E o que a gente está fazendo na realidade? Estocando energia solar na forma de hidrogênio. Posteriormente, esse hidrogênio pode ser usado para células combustíveis, para automóveis, né? Ou mesmo ser queimado em motores para também automóveis, ou mesmo para processos químicos como produção de amônia, produção de margarina e outros processos, né? Então é uma ideia em que basicamente você vai usar sol, água e gerar energia. Então é um processo extremamente limpo. Perfeitamente. Agora, professor, no Ano Internacional da Luz, muita ciência está sendo desenvolvida usando essa ferramenta. O professor mesmo tem feito vários orientado e publicado vários trabalhos envolvendo luz. A ciência é assim mesmo? A ciência envolvendo luz, ela é dinâmica, professor? Eu diria que é uma das mais dinâmicas que eu conheço. Na realidade, a ciência envolvendo luz é como, vamos dizer, a luz faz parte de quase todos os equipamentos que você usa. Onde você não encontra um laser hoje em dia, né? Muitas técnicas espectroscópicas sem o laser não seria possível, né? E mais importante do que isso é você usar a luz como fonte alternativa de energia. Se a gente pensar que o Sol,
né? É uma fonte aí quase que inesgotável para a humanidade, né? Se a gente calcular a radiação solar por dia, ela seria suficiente para tocar todos o consumo energético da humanidade atualmente, e ainda sobraria, né? Então, quer dizer, a energia solar a gente tem que aproveitar. Só que a grande limitação dessa é justamente a tecnologia, como aproveitar essa energia para transformar em eletricidade, em hidrogênio e outras coisas mais. Então, desse ponto de vista, eu diria que no futuro, né, o aproveitamento da energia solar vai ser uma das maiores tendências de pesquisa e tecnologia e inovação, né? Nada mais, vamos dizer, inovativo do que utilizar energia solar com alta eficiência, né, para salvar aí o meio ambiente e diminuir a dependência do petróleo. Professor, um ano inteirinho dedicado à luz, em que a ONU coloca de forma clara a importância da luz para o mundo, para a humanidade. De que forma o professor entende isso? É uma forma saudável de mostrar aquilo que a gente tem? E de que forma a gente pode utilizar essa ferramenta de maneira sustentável, como o professor mesmo disse, mas de uma forma a beneficiar a humanidade como um todo? Bom, o reconhecimento da ONU mostra já o reconhecimento da comunidade científica internacional, né? Se a gente pensar, a luz, na verdade, sempre que vem a palavra luz, vem na cabeça a luz que a gente enxerga, né? Tá certo? Mas tem muitas componentes da luz, vamos chamar assim, que a gente não enxerga e ainda é muito útil. Vai desde o raio-x, a gente lembrar, né? Hoje, na parte médica, não existe diagnóstico sem luz, né? Sem raio-x, né? Sem laser para algumas aplicações. Para tratamentos, né? Vamos citar aí o trabalho que o pessoal da USP, o professor Banhar, desenvolve de fotodinâmica. O que seria fotodinâmica? Não, é impossível imaginar. Quer dizer, não seria nada sem a luz, né? A fotodinâmica só existe por causa da luz, né? Então, se a gente for pensar em medicina, né? Em geração de energia, né? Em equipamento científico e mesmo em pesquisa básica, né? Quando a gente fala aí de um anel tipo Laboratório Nacional de Luz 5, né? A gente está aproveitando todas as formas de luz possíveis para a ciência. Então, esse reconhecimento, eu diria que é uma consequência natural do que a luz se tornou para o nosso dia. Hoje nem comunicação a gente faz sem luz, né? Agora, professor, imaginemos um mundo sem luz, hein? Seria quase que impossível, né? Acho que nós chegaríamos ao nada. Agora, o professor, como que o professor entende a luz para o futuro? O uso da luz para o futuro. Existe muita ciência, linhas de pesquisas envolvendo luz que vão solucionar problemas que no futuro nós precisaremos resolver? Bom, como além daqueles que eu já citei de energia, né? Com certeza o desenvolvimento de equipamento, não de equipamentos, mas de circuitos fotônicos, né? Vai melhorar muito as comunicações, vai melhorar muito a performance dos computadores, né? Então, mesmo estocagem de dados, tudo isso daí, sem dúvida nenhuma, vai ter um ganho assim fantástico, né? Talvez até viabilize computadores quânticos, né? Então, necessariamente o progresso científico do futuro vai passar pelo avanço, né, do conhecimento de como utilizar e como manipular a luz. Isso eu não tenho dúvida. Entrevistamos e conversamos com um pesquisador, professor, doutor, uma pessoa extremamente interessante, que usa a luz como instrumento da ciência que ele trabalha, da ciência que ele orienta, da ciência que ele acredita, inclusive no futuro. Vocês de São Carlos têm que conhecer a Rede Feminina de Combate ao Câncer. É muito importante você conhecer, entender e ajudar. No aspecto ajudar,
Hoje, o seu IPTU vem com um ticket que você pode ajudar. Você destaca e tem vários valores, valores pequenininhos, mas que ajudam a salvar vidas, a combater o câncer. Você quer ajudar a combater o câncer? Vem conosco. Assim você vai conseguir contribuir. Pegou o carnê do IPTU e vai lá e contribua com a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Esse é um apelo que eu faço para você que nos ouve. Ano Internacional da Luz 2015. A ciência que trabalha conceitos muito importantes com a luz. Ao meu lado está o professor Francisco, que sabe muito bem explicar sobre essas linhas de pesquisa. Professor, qual a importância dos diodos emissores de luz e as linhas de pesquisas que ora o professor orientou e desenvolveu envolvendo luz? Então, os diodos emissores de luz são dispositivos modernos. Eles tiveram o desenvolvimento nos anos 60, 70 e 80. E esses dispositivos são dispositivos semicondutores e que uma pequena área do tamanho da ponta de uma caneta emite uma luz muito intensa e muito eficiente. Então, os diodos hoje estão se tornando um material muito barato, aplicado em todos os campos da sociedade. Hoje você vê um semáforo que tem a luz de diodo, porque é uma luz extremamente econômica. Você tem a iluminação de uma cidade toda feita, todas as lâmpadas sendo trocadas por diodos, porque de uma pequena área você obtém uma emissão muito intensa. Quer dizer que o dispositivo é muito eficiente em termos de emissão de luz. Se você vê uma tela dessa também, cada ponto dessa tela, se você olhar aqui no detalhe, cada ponto dessa tela existe ali 3 diodos, um emitindo no azul, outro emitindo no verde e outro emitindo no vermelho. A combinação dessas 3 cores dá todas as cores que você pode observar nessa tela. Então, assim, hoje os diodos, você tem os monitores, os displays, que tem tamanhos aí de 40, 50 polegadas, e cada ponto dessa tela você tem lá 3 diodos pequenininhos, da ordem de micrômetros, assim, a área deles é da ordem de micrômetros, emitindo luz e compondo todas as cores e gerando a imagem que a gente quer, na cor que a gente quer. Então, hoje, você não pode falar de imagem, de iluminação, de aplicação dos diodos, em termos de... Você pode transformar um diodo em um laser, transformar a luz do diodo em uma luz laser, quer dizer, uma luz extremamente potente, monocromática e com a série de propriedades de um laser. Também você pode fazer isso. Então, assim, não se pode pensar hoje em nossa sociedade sem esse dispositivo que foi desenvolvido já há 40, 50 anos, mas que, por exemplo, o LED azul, o diodo emissor de luz, que a gente chama de LED, que emite no azul, ele só foi desenvolvido no final da década dos anos 80, da década de 80 e início da década de 90. E ele foi imprescindível, porque você nunca teria um monitor desse sem a cor azul. Você não teria todas as cores mostradas no monitor desse, sem a composição também com a cor azul. Então, foi muito importante.
No Ano Internacional da Luz, percebe-se que a ciência é trabalhada com essa ferramenta chamada luz, e não por isso. O professor também tem muito a dizer sobre o que ele fez na Alemanha. Ele começou lá, estudar a luz, os diodos, e aplicar agora e continuar aplicando nas suas linhas de pesquisas. O professor começou na Alemanha esses estudos de luz, né? Então, na época que eu estava na Alemanha, eu fui chamado para trabalhar num projeto de 3 anos, um projeto de um pós-doutorado, que era exatamente no desenvolvimento do diodo emissor de luz, mas emitindo luz no azul. Até então a gente conseguia fazer o diodo emitindo no vermelho e no verde, mas ainda não tinha um material que emitisse a cor azul. Isso se deve ao fato que a cor azul é uma cor mais energética, e ter material bom que emita em alta eficiência, em alta energia no azul era muito difícil. Então, desenvolver esse material e desenvolver o dispositivo foi no final dos anos 80 e no início dos anos 90 um desafio para todo mundo. Então, eu fui chamado nessa época para trabalhar no desenvolvimento do material e do dispositivo também. Então, em 3 anos, nós trabalhamos nesse dispositivo, mas o desafio maior era obter o que a gente chama de dopagem, porque com a dopagem a gente pode alterar a corrente elétrica nesse dispositivo e aumentar a eficiência. Então, era importante ter um certo nível de dopagem que, nesse material que a gente trabalhou, a gente conseguiu um nível aquém do necessário para se obter um LED de alta eficiência, quer dizer, um diodo que emite no azul em alta eficiência. Quem fez isso na mesma época foi um grupo de japoneses que ganharam o prêmio Nobel no último ano, de 2014, mas eles conseguiram essa dopagem em alto nível. A gente precisa de 2 tipos de dopagem, eles conseguiram. E o grupo que eu trabalhava na Alemanha, a gente conseguiu só um nível de dopagem, a gente precisava de 2 níveis. E a gente ficou aquém. Pena, porque a gente poderia estar bem, assim, a gente poderia ter também concorrido para um prêmio tão importante. Mas isso é a pesquisa, ela é feita de acertos e erros, uns grupos avançam e outros não avançam tanto, então quem tem o mérito é aquele que conseguiu obter um LED azul em alta eficiência. Isso foi extremamente importante, porque hoje não se poderia pensar num monitor igual a esse sem a cor azul. Exatamente, a luz sendo aplicada enquanto ferramenta de trabalho científico, mas isso ficou bastante acentuado, bastante destacado aqui dentro desse laboratório. Equipamentos como esse aqui que nós estamos vivenciando e vendo aqui agora, são utilizados utilizando luz e fazendo ciência. Professor, esse tipo de material aqui também tem a luz enquanto ferramenta ótica, enquanto ferramenta de desenvolvimento de pesquisa? Esse é um microscópio óptico que utiliza a luz laser para fazer a imagem. Então, a gente tem aqui nesse sistema, nesse microscópio, vários lasers, inúmeros lasers com diferentes propriedades, e a gente usa esses lasers para fazer imagem, por exemplo, aqui. Nessa imagem aqui, a gente está vendo o tecido da pele de porco que a gente usa para estudar o tratamento de câncer de pele, utilizando luz de laser também, mas é só que aqui a gente está interessado na imagem da pele, assim, de uma parte da pele de porco, porque a pele de porco é muito parecida com a pele humana. Então aqui a gente tem aqui a epiderme, que está emitindo no verde, que a gente usa um laser especial para gerar essa imagem da epiderme. A gente vê aqui a parte mais interna, que é a derme, o colágeno em azul, que a gente usa um laser emitindo no azul
para excitar, para gerar essa imagem do colágeno abaixo da derme, que está emitindo luz em azul. E tem também uma parte vermelha, que não é claro aqui, mas tem pontos que emitem, moléculas que emitem luz no vermelho, que a gente coleta essa luz e faz a imagem também no vermelho. Então, quando a gente compõe essas três cores, a gente vê bem detalhadamente a luz emitida pela derme, que aqui é dada pelo verde, a epiderme, e a parte abaixo da epiderme, que é a derme, onde está a parte de colágeno, são células importantes também, que dá a elasticidade à pele, a gente consegue ver. Então, a gente usa, nessa microscopia, diferentes lasers emitindo em luz em diferentes cores, e a gente consegue, então, excitar, fazer imagem dessa epiderme, de um corte da pele em várias cores. Isso é fantástico. A utilização da luz na ciência modernizou, colocou o Brasil na fronteira do conhecimento. E isso não para por aqui. Professor, a ciência ela provoca, a luz, né? Ela é uma ferramenta poderosíssima na ciência, no desenvolvimento social, para a sociedade em si. É assim que o professor entende? Eu entendo da seguinte forma: a luz é uma onda que propaga a uma velocidade extremamente rápida. A velocidade da luz, assim, um corpo emite uma onda luminosa. Essa onda vai propagar no ar ou no espaço com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, extremamente rápido. E a gente, homens de ciência, a gente consegue domar esse feixe luminoso que viaja tão rápido. Ele se perde, assim, no momento ele está aqui, e no outro momento está a milhares de quilômetros de distância, e a gente consegue domar esse fenômeno e colocar esse fenômeno para uso do ser humano. Então, a gente consegue fazer coisas que extremamente importante, focar essa luz, a gente consegue jogar essa luz aonde que a gente quer, a gente consegue colocar a luz num feixe que a gente utiliza, por exemplo, numa cirurgia de olho, por exemplo. Então, a habilidade de lidar com essas ondas que propagam pelo espaço é extremamente importante. Saber isso é extremamente importante e saber utilizar isso. Então, a gente está aqui domando uma onda eletromagnética, assim, uma onda que propaga a velocidades enorme, né? E colocando isso a favor do ser humano, a favor da ciência. Sabe? Assim, isso é um aspecto extremamente importante. Saber utilizar, saber colocar essa luz a favor, assim, para se fazer alguma coisa útil, aproveitar a energia que ela carrega, a informação que ela carrega, certo? Hoje, por exemplo, se faz a comunicação pela internet, se faz, na sua maioria, por fibras ópticas, quer dizer, a informação é feita por um feixe de luz que carrega uma informação, um dado, que vai de um ponto ao outro. Eu falando aqui, essa informação vai por fibra óptica através de luz e vai chegar em outro local. Então, saber lidar com essas coisas é extremamente importante. Imaginem só, Ano Internacional da Luz, muita ciência, muita tecnologia, muitas das coisas que aqui são criadas beneficiam diretamente as nossas vidas.